Aquela foi a noite em que conheci um lugar que não deveria existir, uma cidade inteira, habitada apenas por ecos e sombras. Eu dirigia há mais de 20 anos nessas estradas do interior. Conhecia cada curva, cada posto, cada vila perdida no meio do nada. Mas naquela madrugada de outubro, quando a neblina cobriu o meu para-brisa e a estrada começou a sumir atrás de mim, como se nunca tivesse existido, eu entrei num lugar onde o tempo parou e onde os mortos ainda caminham pelas ruas, esperando por quem ouse entrar. Se você gosta de histórias que mexem com a alma, que te fazem olhar 2 vezes para as sombras da sua casa, já aperta esse botão de inscrever aí embaixo e fica comigo até o final, porque o que eu vou contar hoje não é só uma história, é um aviso. E quem ouve até o fim nunca mais esquece. Meu nome é João, mas todo mundo me conhece como João do Frete. 23 anos rodando essas estradas do Brasil afora, levando carga de um canto ao outro, dormindo no boleia, comendo em boteco de beira de estrada. É uma vida dura, mas é minha vida. E quando você passa tanto tempo sozinho na cabine, no meio da madrugada, com só o ronco do motor e o barulho dos pneus no asfalto, você aprende a respeitar a estrada e a ter medo dela também. Naquela noite de outubro, eu estava voltando de uma entrega em Goiás, carreta vazia, indo para casa em Minas. Era uma dessas viagens que eu já fazia de olho fechado. Pega a BR, entra na estadual, mais umas 3 horinhas de estrada de chão e chegava em casa. Coisa simples, mas o diabo mora nos detalhes, como minha avó costumava dizer. Eu estava cansado, muito cansado. Tinha sido uma semana puxada, 3 entregas diferentes, pouco sono, muita estrada. Os olhos já pesavam quando passou das 2 da manhã e a neblina começou a descer. Vocês sabem como é neblina nessas regiões do interior, né? Vem devagar, de mansinho, até que de repente você não vê nem o próprio nariz. Foi quando vi a placa, uma plaquinha velha, meio torta, cravada na beira da estrada. São Benedito, 12 quilômetros. Eu franzi o senho. 23 anos nessa rota e nunca tinha visto essa placa. Mas sei lá, né? Às vezes a gente passa batido por umas coisas, ainda mais de madrugada, com sono. O estranho é que logo depois da placa tinha uma estradinha de terra que parecia bem conservada. Não era aquelas estradas de chão esburacadas que a gente vê por aí. Era lisa, bem feita, como se alguém cuidasse dela. E sabe o que me deu vontade de entrar? Curiosidade boba mesmo. 23 anos na estrada e nunca tinha conhecido São Benedito. Pensei, ora, vou dar uma esticadinha. Se for cidade pequena, deve ter um postinho aberto. Compro um café, dou uma espichada nas pernas. O combustível estava ok, então não custava nada. Reduzi a marcha e entrei na estradinha de terra. Foi aí que tudo começou a ficar errado. Primeiro, percebi que não tinha barulho de inseto. Nada de grilo, nada de coruja, nada daqueles ruídos noturnos que a gente sempre ouve no interior. Só o ronco baixinho do motor e o barulho dos pneus na terra. Segundo, quando olhei pelo retrovisor, a estrada principal tinha sumido, como se a neblina tivesse engolido tudo que ficou para trás. Mas curiosidade é uma desgraça, né? E eu já estava no meio do caminho. Depois de uns 10 minutos rodando na estrada de terra, comecei a ver as primeiras luzes. Não eram luzes elétricas, eram mais fracas, amareladas, como se fossem lampiões ou velas. Pensei, deve ser uma cidade pequena mesmo, interior do interior, ainda usa lampião a querosene. Quando cheguei mais perto, vi a entrada da cidade. Tinha até uma plaquinha de boas-vindas, meio desbotada. Bem-vindos a São Benedito, fundada em 1924. População 847 habitantes. Embaixo tinha uma frase que me arrepiou na hora. A cidade onde o tempo não passa. Achei que era só slogan de cidade pequena, né? Essas frases de turismo que todo lugarejo tem. Mas quando entrei na rua principal, minha Nossa Senhora, a cidade estava lá, todinha.
Casas de tijolo, algumas de adobe, umas mais velhas, outras mais novas. Tinha uma pracinha no centro, com coreto e tudo, igreja pequenininha, lojinhas, uma farmácia, um açougue. Era uma cidade normal, só que deserta, completamente deserta. E não era aquele deserto de cidade dormindo, sabe? Era um deserto morto. As luzes que eu vi de longe eram de lampiões mesmo, alguns ainda acesos nas ruas, outros já apagados. Mas não tinha movimento nenhum. Nenhum cachorro, nenhum gato, nenhum carro estacionado. Nada. Parei a carreta bem no meio da praça e desliguei o motor. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Não tinha vento, não tinha folha se mexendo, não tinha nada. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. Desci da cabine devagar, as botas fazendo um barulho seco no chão de pedra da praça. O ar estava estranho, meio pesado, com um cheiro que eu não conseguia identificar. Não era cheiro ruim, não. Era como cheiro de coisa antiga, de lugar que ficou fechado muito tempo. Olhei ao redor. As casas estavam todas com as portas fechadas, mas as janelas tinham algumas abertas. E por mais que eu forçasse a vista, não conseguia ver movimento nenhum lá dentro, só escuridão. A igreja chamou minha atenção. Era pequena, simples, mas bonita. Tinha uma cruz de madeira no alto e os sinos ainda estavam lá. Me aproximei da porta e, para minha surpresa, estava entreaberta. Empurrei de leve e ela abriu com um rangido baixinho. Lá dentro estava tudo arrumadinho. Os bancos de madeira enfileirados, o altar com toalha branca, até umas flores, ainda frescas, num vaso na frente da imagem de São Benedito. Mas tinha uma coisa estranha, velas acesas, várias velas acesas, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Senti um calafrio subir pela espinha. Quem tinha acendido aquelas velas? E onde estava todo mundo? Saí da igreja e resolvi dar uma caminhada pela cidade. As ruas eram bem cuidadas, sem buraco, sem mato crescendo no meio. As casas por fora pareciam bem conservadas. Tinha até roupas estendidas em alguns varais, balançando de leve numa brisa que eu não sentia. Foi quando cheguei na rua de trás da praça que vi uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Na janela de uma casa, uma cortininha se mexeu. Só um pouquinho, como se alguém tivesse espiado e depois se escondido rapidinho. Parei na frente da casa e fiquei olhando. Era uma casa simples, pintura meio descascada, mas bem cuidada. Tinha um jardinzinho na frente com flores ainda vivadinhas. E a janela, a danada da cortina, estava paradinha agora, como se nada tivesse acontecido. "Oi", gritei. "Tem alguém aí?" Nada, nem resposta, nem barulho. Só aquele silêncio pesado que estava me dando nos nervos. Resolvi bater na porta. Toque, toque, toque. O som ecoou pela rua vazia. Esperei. Nada. Bati de novo, mais forte. Toque, toque, toque. Foi quando ouvi passos lá dentro. Passos lentos, arrastados, como se alguém tivesse dificuldade para andar. O barulho foi chegando mais perto da porta e parou. Colei o ouvido na madeira. Tinha alguém do outro lado. Dava para sentir. Uma presença ali, paradinha, como se também estivesse ouvindo. "Alô?" Falei baixinho. "Preciso de ajuda. Sou caminhoneiro. Me perdi." Os passos se afastaram da porta. Devagar, arrastados, até sumir no fundo da casa. Fiquei parado ali na frente daquela porta por um bom tempo, tentando entender o que estava acontecendo. Por que a pessoa não queria falar comigo? Será que estavam com medo? Ou será que eu tinha imaginado os passos? Resolvi explorar mais um pouco antes de ir embora. Alguma coisa naquela cidade estava me incomodando, mas não conseguia botar o dedo no que era. Era como se tudo estivesse fingindo ser normal. Caminhei até a rua comercial. Tinha uma padaria, uma mercearia, uma lanchonete e até um barbeiro. Todas as lojas tinham as placas certinhas, algumas até com preços atualizados nas vitrines.
A lanchonete, principalmente, me chamou a atenção. A porta estava aberta e tinha uma luzinha acesa lá dentro. Entrei devagar. Com licença, tem alguém? A lanchonete era daquelas antigas, com balcão de madeira, banquinhos giratórios, uma chapa para fazer lanche, e tinha comida na chapa. Pão de açúcar douradinho, como se tivesse acabado de sair do forno. Na mesa do canto tinha um prato com um lanche pela metade, um copo de refrigerante ainda com espuma. Cheguei perto da mesa. O lanche estava fresquinho, a carne ainda quente, o pão macio, como se alguém tivesse saído correndo e deixado tudo para trás há poucos minutos. Mas onde estava essa pessoa? "Oi, dono!" gritei mais alto. "Quero pagar pelo lanche que está na mesa." Minha voz ecoou pela lanchonete vazia. Ninguém respondeu. Foi quando reparei numa coisa estranha. Tinha um calendário na parede marcando abril de 1987. Mais de 30 anos atrás. Mas o lanche na mesa estava fresquinho, o refrigerante ainda fazia bolinhas. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Saí da lanchonete meio apressado e fui até a mercearia. A porta também estava aberta. Lá dentro, as prateleiras estavam cheias, os produtos organizadinhos. Mas tudo tinha uma camada fina de poeira, como se ninguém mexesse ali há muito tempo. Exceto uma prateleira bem na frente. Tinha umas latas de sardinha, pacotes de bolacha, sabonete, tudo limpinho, sem poeira nenhuma. Peguei uma lata de sardinha. A validade estava em dia. Como diabos uma lata de sardinha de 2023 estava numa cidade que parecia parada em 1987? Foi quando ouvi um barulho vindo da rua. Um arrastar de chinelo no chão de pedra. Saí correndo para fora da mercearia e olhei para os dois lados. A rua estava vazia, mas o barulho continuava. Arrasta, arrasta, para. Arrasta, arrasta, para. Segui o som. Ele vinha da direção da praça. Quando cheguei lá, vi uma coisa que me gelou o sangue. Uma mulher de costas, bem longe, caminhando devagar em direção à igreja. Ela usava um vestido longo, meio desbotado, e chinelos que faziam aquele barulho de arrastar no chão. "Ei!" gritei. "Senhora!" Ela parou. Ficou paradinha uns segundos, sem se virar. Depois continuou andando como se não tivesse me ouvido. Corri atrás dela, mas quando cheguei perto da igreja, ela tinha sumido, como se tivesse se dissolvido no ar. Olhei para todos os lados, entrei na igreja de novo. Nada. As velas continuavam acesas, o silêncio continuava pesado. Resolvi voltar para a carreta. Essa história estava ficando muito esquisita para meu gosto, mas quando cheguei na praça onde tinha deixado o caminhão, ele não estava lá. Meu coração disparou. Olhei para todos os lados, achando que tinha me confundido de lugar. Mas não, era ali mesmo que eu tinha estacionado, na pracinha, bem embaixo do coreto. E agora, nada. "Onde está minha carreta?" Falei alto para ninguém. A voz ecoou pela praça vazia. Foi quando ouvi um motor ligando, o ronco inconfundível do meu caminhão. Vinha de algum lugar na cidade, mas não conseguia localizar de onde. O som ecoava pelas ruas vazias, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Saí correndo pelas ruas, seguindo o barulho. Ora parecia vir da direita, ora da esquerda. Passei por várias ruas, todas iguais, todas vazias, todas com suas casinhas bem cuidadas e silenciosas. Mas a carreta sumiu de novo. O motor parou. E voltou aquele silêncio de morte. Foi aí que percebi uma coisa que me arrepiou da cabeça aos pés. As ruas que eu tinha percorrido não eram as mesmas que eu conhecia da cidade. Era como se São Benedito tivesse crescido enquanto eu caminhava. Ou como se estivesse me fazendo andar em círculos, sem eu perceber. E quando olhei para o céu, vi que a lua tinha mudado de lugar. Ou será que eu é que estava perdendo a noção de tempo? Fiquei parado no meio da rua, tentando me orientar. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. As casas eram as mesmas, mas pareciam estar em lugares que eu não lembrava de ter visto antes. E o pior, comecei a perceber que não estava mais sozinho.
Primeiro foram os sons, passos ecoando por ruas paralelas, sempre longe o suficiente para eu não ver quem era, mas perto o suficiente para me fazer saber que alguém estava lá. Depois, as luzes das casas começaram a se acender e apagar sozinhas. Uma luz na janela eu olhava, ela apagava. Outra luz numa casa do outro lado da rua, eu virava a cabeça, escuridão total. Era como se toda a cidade estivesse brincando de esconde-esconde comigo. Resolvi voltar para a igreja, que era o único lugar que eu conseguia localizar com certeza. Mas quando cheguei lá, as velas que estavam acesas tinham apagado, todas. E no altar, onde antes tinha flores frescas, agora só restavam caules secos, como se tivessem murchado em questão de minutos. Senti uma presença atrás de mim, aquela sensação de que alguém está te observando, sabe? Virei devagar, não tinha ninguém, mas as pegadas na poeira do chão não eram só minhas. Tinha outras pegadas ali, várias, como se uma multidão tivesse caminhado pela igreja enquanto eu estava de costas. Saí dali quase correndo. As ruas agora pareciam mais escuras, os lampiões estavam quase todos apagados. E o silêncio. O silêncio tinha mudado. Antes era um silêncio vazio. Agora era um silêncio cheio. Cheio de coisas que eu não conseguia ver, mas sabia que estavam lá. Caminhei pela rua principal, procurando minha carreta, procurando uma saída, procurando qualquer coisa que fizesse sentido. Foi quando passei em frente àquela casa onde tinha visto a cortina se mexer. A cortina estava aberta agora, e na janela, uma mulher me olhava. Era uma mulher idosa, cabelo grisalho puxado para trás, vestido escuro. Ela estava parada na janela, me encarando com uns olhos que pareciam vazios. Não eram olhos de pessoa viva. Eram olhos que já tinham visto demais, que já não refletiam luz. Senhora, chamei, a voz meio embargada. A senhora pode me ajudar? Estou procurando minha carreta. Ela não respondeu. Continuou me olhando com aqueles olhos mortos. E devagar, muito devagar, levantou a mão e apontou para a direita, para uma rua que eu tinha certeza que não existia antes. Quando olhei para a rua e voltei os olhos para a janela, ela tinha sumido, mas a indicação estava dada. Caminhei pela Rua Nova, uma rua estreita, com casas mais velhas, mais deterioradas. E foi lá que encontrei minha carreta. Ela estava estacionada em frente a uma casa que parecia abandonada há décadas, com as janelas quebradas e mato crescendo no quintal. Corri até ela, aliviado. Subi na cabine, coloquei a chave na ignição e nada. O motor não dava nem sinal de vida. Tentei de novo. Nada. A bateria estava boa, o combustível também, mas era como se alguma coisa estivesse impedindo o caminhão de funcionar. Foi quando ouvi as vozes. Começaram baixinho, como um murmúrio distante. Depois foram ficando mais claras. Era gente conversando, rindo, vivendo, como se a cidade toda tivesse acordado de uma vez. Olhei pelas janelas da cabine e... Minha Nossa Senhora! As ruas não estavam mais vazias. Tinha gente caminhando, crianças brincando, mulheres conversando nas portas das casas, homens voltando do trabalho. A cidade inteira tinha ganhado vida num piscar de olhos, mas tinha uma coisa estranha naquelas pessoas. Elas se moviam meio devagar, como se estivessem embaixo d'água. E quando a luz do lampião batia nelas, eu conseguia ver através delas. Eram como sombras, sombras com forma de gente. Uma criança passou correndo perto da carreta. Eu abaixei o vidro e chamei: "Ei, menino!" Ele parou e olhou para mim. O rostinho dele não tinha rosto. Era só uma sombra em formato de criança. Foi aí que entendi. Eu não estava numa cidade abandonada. Eu estava numa cidade de mortos. E eles sabiam que eu estava ali. As sombras começaram a se aproximar da carreta. Devagar, em silêncio, cercando o caminhão por todos os lados. Eram dezenas delas. Homens, mulheres, crianças, idosos. Todos transparentes, todos com aqueles olhos vazios que não refletiam luz.
Tentei dar partida de novo no motor, desesperado. Nada. Era como se alguma força invisível estivesse segurando a carreta no lugar. As sombras chegaram mais perto, começaram a tocar no caminhão. Sentia as mãos delas nas portas, no para-choque, nas laterais. Mãos que não tinham peso, mas que faziam a carreta balançar. "O que vocês querem?" gritei. Minha voz ecoou pela cidade fantasma, mas eles não responderam. Só continuaram me olhando com aqueles olhos mortos, tocando no caminhão como se estivessem tentando abrir uma lata de sardinha. Foi quando uma delas falou. Era a mulher idosa que eu tinha visto na janela. Ela estava bem na frente da carreta, me encarando através do para-brisa. "Você não pode sair", disse ela. A voz era como vento passando por folhas secas. "Ninguém sai de São Benedito." "Por quê?" perguntei, tentando manter a calma. "O que aconteceu aqui?" Ela sorriu. Um sorriso sem alegria, sem vida. "Nós morremos todos numa noite de outubro há muito tempo. O trem descarrilou e bateu bem no centro da cidade. Ninguém sobreviveu, mas nós não partimos. Ficamos aqui, esperando." "Esperando o quê?" "Esperando alguém que pudesse ficar conosco. Alguém vivo, para que São Benedito não morresse completamente." Senti um frio na barriga que não tinha nada a ver com o vento da noite. "Eu não vou ficar. Tenho família. Tenho vida lá fora." "Todos tinham", sussurrou ela. "Mas agora você faz parte de São Benedito. Para sempre." As outras sombras começaram a apertar o cerco. Algumas tentavam entrar na cabine, passando através das portas fechadas como se fossem fumaça. Sentia o frio delas, o vazio delas. Era como se estivessem sugando minha alma para fora do corpo. Em desespero, peguei o terço que minha mãe tinha me dado há anos e comecei a rezar. "Pai nosso que estais no céu..." As sombras recuaram um pouco, como se tivessem levado um choque. A mulher idosa fez uma careta de dor. "Não vai adiantar", ela disse. "Você já está aqui há tempo demais, já faz parte da cidade." Mas eu continuei rezando, mais alto, com mais fé, e percebi que quanto mais eu rezava, mais as sombras se afastavam. E algo mais. Comecei a ouvir um som distante. Um motor de caminhão. Era minha carreta. Não a que eu estava, mas outra. Como se existissem duas carretas ao mesmo tempo, e a segunda estivesse tentando me buscar. Entendi o que tinha que fazer. Parei de rezar e comecei a me concentrar na minha vida lá fora. Na minha casa, na minha família, nas estradas que eu conhecia. Fechei os olhos e me imaginei dirigindo na estrada principal, longe dali, longe de São Benedito. O som do motor ficou mais forte. Quando abri os olhos, vi que as sombras estavam ficando transparentes. A própria cidade estava ficando transparente, como se fosse uma miragem se desfazendo. "Você não pode nos deixar!" gritou a mulher idosa. "Nós precisamos de você!" Mas eu já estava pisando fundo no acelerador de uma carreta que não estava mais na cidade fantasma. Sentia o volante nas mãos, o banco embaixo de mim, o cheiro familiar do diesel. E lá na frente, através da neblina, vi a placa da estrada principal. As sombras de São Benedito gritaram todas ao mesmo tempo, um grito de desespero e raiva que me perfurou os ouvidos. Mas eu não parei. Dirigi através da neblina, através das vozes, através do frio que tentava me puxar de volta. E quando finalmente cheguei na estrada principal, olhei pelo retrovisor. Não tinha nada atrás de mim. Nem estrada de terra, nem cidade, nem neblina. Era como se São Benedito nunca tivesse existido. Mas eu sei que existiu. E sei que ainda existe em algum lugar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, esperando pelo próximo caminhoneiro perdido que resolver seguir uma plaquinha velha numa noite de neblina. Sabe o que mais me assombra até hoje? Não é a cidade dos mortos, não são as sombras que tentaram me prender lá. É uma coisa muito simples. Quando cheguei em casa, fui ver a data no calendário. Tinha se passado uma semana inteira.
uma semana que eu não lembro de ter vivido. Onde eu estive durante essa semana? O que fiz? Será que realmente consegui sair de São Benedito? Ou ainda estou lá, achando que escapei? Às vezes, quando estou dirigindo sozinho na madrugada, vejo plaquinhas na beira da estrada apontando para cidadezinhas que eu juro que nunca vi antes. E sabe o que eu faço? Acelero e passo direto. Porque aprendi que existem lugares neste mundo onde não devemos entrar. Lugares que ficam entre o que conhecemos e o que não queremos conhecer. A estrada é generosa com quem a respeita, mas ela também cobra caro de quem ousa desafiar seus mistérios. São Benedito é um desses mistérios. Um lugar que existe e não existe, que vive e morreu, que espera pacientemente por alguém que queira fazer parte de sua história eterna. Se você um dia estiver dirigindo numa noite de neblina e vir uma plaquinha velha apontando para uma cidade que você nunca ouviu falar, meu conselho é simples: não entre. Continue dirigindo, acelere se for preciso, mas não entre. Porque algumas portas, uma vez abertas, são muito difíceis de fechar. E se você, por acaso, já viu uma placa de São Benedito em alguma estrada perdida do Brasil, bem, é melhor você não me contar. Algumas histórias são pesadas demais para carregar sozinho. Mas se essa história te arrepiou, se ela mexeu com algo lá no fundo da sua alma, não esquece de deixar seu like aí embaixo, se inscrever no canal e compartilhar com aqueles amigos que também gostam de um bom susto. E me conta nos comentários: você já passou por algum lugar que parecia não pertencer ao nosso mundo? Quem sabe sua história não vira o próximo vídeo do canal, se você tiver coragem de contar.